existe essa possibilidade, né? Então, nós estamos hoje aqui no dia 17 de junho de 2021 para a defesa de dissertação de mestrado do programa PPG-PAN, Planejamento Regional e Urbano na Amazônia, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, da discente Aline de Oliveira Lima. Eu agradeço imensamente a disponibilidade da professora Joana Santana, do Serviço Social da UFPA, e do professor Sérgio Moreno Redon, como examinador interno. É uma grande satisfação nós estarmos hoje aqui. Agradeço, inclusive, a participação dos convidados, né? Alguns são discentes do programa, enfim. Sem maiores delongas, eu peço que a Aline faça a sua apresentação e, na sequência, nós faremos a arguição. Por favor, Aline. Vou só colocar aqui o slide, tá? Só um minutinho. Vocês já estão vendo? Sim. Tá. Então, eu não vejo mais vocês. Qualquer coisa me avisem, por gentileza. Bom dia, quero agradecer a presença de todos, né, na defesa da dissertação de mestrado, que é intitulada A Organização de Lideranças Sociais no Enfrentamento da Inadequação Infraestrutural e Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, em Marabá. Análise do Residencial Vale do Tocantins, e teve como orientador o professor José Júlio Lima. Bem, a introdução, ela vai apontar que a contradição entre capital e trabalho, ela irá conformar condições de precariedade habitacional para uma grande fração da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora, que possui baixos salários, né, onde a venda da força de trabalho não inclui a mercadoria e habitação, que é estabelecida pelo mercado privado. Então, diante disso, os trabalhadores sem alternativas acabam por construir suas habitações, sejam em assentamentos precários ou em programas, né, habitacionais distantes do centro da cidade, onde não há presença de equipamentos e serviços públicos e privados. Então, a produção social do espaço, expresso na cidade por meio dos seus diversos agentes, vai transformar o espaço urbano em mercadoria. Isso conta, né, com o protagonismo do Estado, seja na implementação de legislações, de instrumentos, ou em investimentos em áreas seletivas, o que vai conformar ainda mais, sustentar a condição de habitação como mercadoria e inacessível, né, à maioria dos trabalhadores. Os investimentos oriundos do planejamento, eles são seletivos para as escolhas dos espaços a serem produzidos, promovendo forte heterogeneidade entre as localizações. Essas diferenciações no espaço urbano, elas vão se somar às diferenças de renda, de raça, de classe, de gênero, né? E ela vai se materializar no espaço urbano a partir da inacessibilidade da maioria dos trabalhadores aos bens e serviços públicos e privados. Então, Marabá, como assim vivencia também outras cidades, né, no nosso país, tem ausência de provisão de infraestrutura pela ação do poder público em áreas onde se localizam os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Isso vai ser pauta, essa problemática urbana, ela vai ser pauta de diferentes movimentos, diferentes mobilizações, em que a população vai tentar, né, requerer, via poder municipal, o atendimento às suas necessidades básicas de serviços urbanos. Bem, a pesquisa ela teve como objetivo geral analisar a dinâmica de organização de lideranças do conjunto habitacional Vale do Tocantins, que é do programa Minha Casa Minha Vida, no processo de construção de estratégias de resistência frente à gestão municipal para garantir a provisão da infraestrutura. A partir daí foi delineado 3 objetivos específicos, em que o primeiro é evidenciar a relação entre expansão urbana, por meio do Minha Casa Minha Vida, e a ausência de infraestrutura que contribui para a organização de seus moradores. Identificar, deixa eu só dar uma fechadinha aqui. Identificar as referências de lideranças e suas estratégias de organização para a reivindicação das necessidades de provisão de infraestrutura.
E, por último, analisar em que medida as estratégias de resistência dos moradores dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida em Marabá, elas foram exitosas na provisão de infraestrutura pela gestão municipal. Bem, o capítulo 1, que é intitulado A Questão da Habitação e a Produção Habitacional das Cidades Capitalistas, ela é um marco teórico, né, da pesquisa. Eu vou utilizar alguns conceitos de diferentes autores para tentar entender a questão da habitação e o problema de pesquisa. Então, ela parte da compreensão que, a partir do modo de produção capitalista, a produção do espaço urbano, a sua forma, a sua estrutura, ela é resultado, né, da dinâmica de acumulação do capital, e conta com a intervenção direta do Estado, né, com o protagonismo do Estado, na produção de planos, de legislações, de instrumentos, e cada vez mais também conta com a confluência, né, do mercado na condução das políticas habitacionais. E isso, novamente, vai reforçar a centralidade do acesso à cidade na mão de poucos e na condição de mercadoria, né, da habitação, o que torna ainda mais difícil o acesso àqueles trabalhadores que possuem, né, uma renda, né, insuficiente. Então, eu trouxe alguns autores para entender um pouco essa questão habitacional, né, o processo de urbanização nociva que vem se tornando as cidades, especialmente as cidades na Amazônia. Então, trouxe alguns conceitos básicos, fragmentação, urbanização extensiva, entre outros neste capítulo. O que aquele capítulo teórico ele tem em relação com o programa Minha Casa Minha Vida e a atuação de movimentos sociais como sujeitos de pesquisa? Bem, a partir da segregação, os centros urbanos eles vão ser ocupados pelos aparelhos de direção, enquanto a habitação popular ela é afastada dos lugares que concentram os grandes meios de comunicação, a informação, os serviços de poder e de decisão. A cidade ela concentra ali diferentes interpretações, diferentes interesses. Então, a partir dessa segregação, né, dessa desigualdade no espaço urbano, vários grupos vão estar ali disputando, né, o acesso à terra, né, urbana e seus equipamentos. Então, a partir daí, os trabalhadores começam a se organizar, né, constroem movimentos, né, organizativos para requerer um novo ordenamento de cidade, a partir das suas necessidades de reprodução, como cultura e lazer, assistência social, saúde, educação, entre outros, né, serviços e equipamentos. Então, o déficit habitacional e a carência de infraestrutura, elas são realidade na cidade brasileira e é pauta de lutas, né, dos movimentos sociais urbanos. Então, como foi o programa Minha Casa Minha Vida, né, e sua repercussão aqui no município de Marabá? Bem, o programa, como ele foi criado com duas intencionalidades, a primeira era enfrentar o déficit, né, habitacional das cidades brasileiras, e o outro objetivo era enfrentar a crise imobiliária, né, que estava agravada no exterior e estava no Brasil também. Então, assim, foi lançado com esse objetivo de reativar a economia nacional e acabou culminando com a criação do programa, né? Sem tentar ser uma explicação simplista, mas haviam ali dois grupos, né, já há um bom tempo, disputando os recursos, né, tentar canalizar os recursos e os investimentos em políticas habitacionais. De um lado, era os movimentos sociais em prol da moradia, né, alinhados aos ideais de reforma urbana, ao direito à defesa da função social da cidade, e do outro era o setor privado, né, representado pela construção civil. Então, ali estavam disputando, e o Minha Casa Minha Vida conseguiu, claro que em formas e graus diferenciados, atender esses dois grupos. Em Marabá, sempre a cidade ela foi estimulada, né, a sua consolidação e a sua expansão por investimentos federais. Desde a década de 60, com a urbanização na Amazônia, abertura de novos territórios para a exploração de recursos naturais, e mais tarde isso tornou-se um fluxo contínuo de investimentos. Foi com o PAC, né, com a urbanização do Cabelo Seco, o surgimento de a construção de alguns equipamentos, como o aeroporto, como as rodovias. Então, a partir de 2010, o Minha Casa Minha Vida, né, contratado, né, tem os empreendimentos já implementados no município. Então, isso vai formar uma nova frente de expansão imobiliária para a demanda de baixa renda.
O programa em Marabá, ele contribuiu para a expansão urbana. O Estado, alinhado a alguns ideais, né, do poder local, alguns interesses do poder local, alterou a legislação do município, né, ampliando a sua extensão e convertendo terras rurais em terras urbanas, que é onde fica localizado o Vale do Tocantins, que é no São Félix Pioneiro. Na verdade, é dentro do São Félix, né, podendo se dizer assim. Foram 5 empreendimentos contratados em Marabá, 4 foram para o faixa 1 e 1 para o faixa 3, né, com a renda salarial um pouquinho acima. Então, esse Totalville, né, que é o faixa 3, esse empreendimento, ele também é em área de expansão, por exemplo, mas ele já tem uma localização mais privilegiada que os demais contratos, porque ele já se localiza em uma área que é mais próxima de serviços e equipamentos. Sobre o número de unidades habitacionais, o programa em Marabá, ele enfrentou relativamente o déficit, né, porque teve mais de 6.690 unidades habitacionais, entretanto, ele não enfrentou a carência de infraestrutura, né, que é crescente no município. Na verdade, ele reforçou, ele ratificou esse padrão, né, quando comprou terras mais baratas, mais distantes, e não estendeu, né, os serviços e equipamentos até o empreendimento. Bem, a localização dos residenciais, todos os 4 faixa 1, eles ficam após o Rio Tocantins. E para o acesso no núcleo Cidade Nova, Nova Marabá, que é onde tem o adensamento, né, dos serviços populacionais, eles precisam acessar pela ponte ferroviária. Então, essa ponte, por diversos fatores, às vezes acidente, manutenção, entre outras coisas, ela fica fechada, e esses moradores acabam, assim, exilados, eles não têm como sair, né, do São Félix. Bem, sobre a localização dos empreendimentos de educação à esquerda e de saúde à direita. A gente consegue ver que eles estão ali concentrados naqueles núcleos, né, mas que tem maior condensamento ali, Cidade Nova, Nova e Velha. Quanto às faixas amarelas, né, as porções amarelas, desculpa, são os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Nele a gente consegue ver que só tem um empreendimento de educação público e um privado. E de saúde não há nenhum equipamento. Isso vai, né, ser reproduzido nos demais núcleos, ou nos demais residenciais, desculpa. Bem, diante dessa inadequação, né, de infraestrutura, eu busquei o que os moradores já viam, né, nesses 9 anos que eles estão morando, que receberam as chaves do empreendimento, como eles já tinham se organizado, quais as pautas que tinham sido levantadas, e eu encontrei, né, nas pesquisas, algumas movimentações, né, algumas mobilizações, pautas desse movimento. O primeiro, por exemplo, foi uma manifestação em que os moradores do residencial fecharam a rua que dá acesso à Praia do Geladinho, e a causa desse motivo, né, essa pauta, foi a ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Hoje ela representa um forte problema de degradação ambiental, é despejado, né, os resíduos não têm um manejo correto, não há um cuidado, né, da prefeitura por isso, e ele é despejado diretamente no Rio Tocantins. Então, isso era uma forma de dar voz, né, dar visibilidade a essa pauta e também de buscar soluções, né, coletivas. A outra reportagem, ela vai justamente ratificar o slide anterior, que a manchete já é bem clara quando diz que educação e saúde estão bem longe do Vale do Tocantins. Então, todas as matérias, as denúncias, né, presentes em jornais e revistas, elas são resultado, né, dessa precariedade habitacional, dessa exclusão que esses moradores vivenciam. Bem, a partir daí, né, nessa perspectiva, eu construí um problema de pesquisa, que busca responder em que medida, frente a essa inadequação de infraestrutura nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que também é presente no município, impacta as relações de trabalho e modo de vida destas famílias, e contribui para a necessidade de organização dos moradores. Só um minuto. E também para o reconhecimento de lideranças de movimentos sociais urbanos que se direcionam para a construção de estratégias que objetivem garantir a provisão de infraestrutura para residenciais implementados pela Minha Casa Minha Vida.
Bem, é no capítulo 3 que eu vou trazer os resultados da pesquisa de campo. Nela vai estar presente como foi formada, né, a dinâmica de organização desses moradores, quais são as suas reivindicações e quais conquistas, né, desse movimento de moradores do Vale do Residencial Vale do Tocantins. Então, ele vai apresentar, né, como as lideranças surgiram, como se mobilizaram, quais são as estratégias. E todas as associações, até hoje, que existem, né, no residencial, elas têm sua constituição ligadas à precariedade habitacional e à exclusão do acesso à cidade. Bem, eu entrevistei 4 lideranças, né, isso pela dificuldade da pandemia, realmente eu não consegui, né, acesso a outras lideranças que existiam, inclusive até o outro residencial que inicialmente tinha previsão, né, de trabalhar. Mas, dentre essas 4 lideranças, são 3 mulheres e um homem. Isso até eu associo à questão da lei, né, que especifica a prioridade, né, a preferência, desculpa, pela entrega, né, das chaves às mulheres chefes de família, por exemplo. Entre essas lideranças, a idade varia entre 36 a 61, a escolaridade, 3 têm ensino médio completo e um ensino fundamental incompleto. Em relação à profissão e à ocupação, 2 têm vínculo formal, uma é autônoma e a outra não tem trabalho remunerado e recorre a programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Em relação à renda, ela varia de menos de um salário mínimo até 3 salários mínimos. Não tem como eu associar a lá atrás, né, quando eles realizaram a inscrição no programa, que eles atendiam o critério de 3 salários mínimos. Então, 9 anos depois do recebimento das unidades, a gente consegue perceber que essa realidade ainda não foi alterada quanto à renda salarial. Em relação ao local de moradia anterior, elas são originárias de 2 núcleos urbanos, 2 da Cidade Nova e 2 da Morada Nova. Então, houve, né, um deslocamento desse núcleo, que pode aí ter questões de rompimento de vínculos, entre outros fatores com essa mudança. Entre elas, 3 lideranças pagavam, né, aluguel, e com o recebimento da unidade habitacional conseguiu eliminar esse gasto, né, esse comprometimento de renda com o pagamento. As condições do imóvel. Lá as casas são térreas, né, são padronizadas e possuem 42 metros quadrados. A questão da padronização das casas acaba tendo uma implicação aí, porque ela tem um ordenamento que pode não comportar, né, os diferentes arranjos familiares e até impedir uma estratégia de sobrevivência, que é a construção de um comércio, por exemplo, onde pode complementar e até ser a principal renda dessa família, né? Então, essa realidade ela só é alterada pela autoprodução, que quando a gente combina com os dados de renda, a gente vê que torna-se inviável para as famílias, né, fazerem essas mudanças. Há uma baixa qualidade no imóvel, as lideranças elas apontam, né, que a qualidade do material construtivo ela não é boa, então teve vários problemas, precisou de vários reparos. As unidades habitacionais, quando foram entregues, elas não tinham piso cerâmica em nenhum cômodo e nenhuma das unidades habitacionais. Essa pauta ela foi considerada pelas lideranças como a primeira grande conquista, né, da associação. Eu costumo dividir ela, para compreender bem, em 3 fases. A primeira, quando eles começaram a enviar ofício, buscar reuniões, né, com a Caixa, com a HF, que é a construtora, e eles disponibilizaram apenas o piso cerâmico e não o serviço. Então, retorna, nessa segunda fase, os moradores a tentarem negociar com a Caixa, e aí ela bate o martelo e define que a HF, além do material, ela precisa fazer a instalação. E que é o que se concretiza. E a última fase é porque demorou um pouco, né, isso ocorrer, e alguns moradores colocaram por conta própria. Então, essa terceira é justamente tentar reaver esse investimento que esses moradores fizeram, mas essa última fase não obteve sucesso. Bem, a partir de um formulário de pesquisa, eu identifiquei como se encontram, né, a situação dos serviços públicos que são ofertados no residencial, a partir da percepção das lideranças. Em relação à educação, apenas existe uma, né, escola de educação infantil, que é a Ney Olavo Bilac. Ela surgiu com a proposta de ser integral e nunca se tornou integral, o que
impacta, né, os pais, né, que têm crianças que precisam deixar na escola. Em relação ao ensino fundamental e médio, as crianças e jovens, né, toda a população do residencial tem que se deslocar a outros núcleos, o que tem alguns perigos, né, porque tem uma PA, tem uma avenida, né, com bastante circulação de carros, então os pais ficam preocupados com a ida das crianças. Em relação à saúde, não tem unidade básica no residencial, e por vários meses, né, chegou a anos, eles não terem nenhuma CS e nenhuma estratégia, né, de saúde da família dentro do residencial. Então, eles tinham que se deslocar para o São Félix Pioneiro e demais núcleos, né, que eu até apresento um cálculo de distância que gera em torno de 20 a 25 minutos que eles têm que se distanciar. Quando a gente pensa em crianças, em idosos, em gestantes, e o clima da cidade de Marabá, a gente percebe que é uma árdua tarefa. Em relação à segurança, não tem posto policial e não tem delegacia nas proximidades do residencial. Transporte, ele é insuficiente e ineficiente, né? É apenas 2 linhas e elas têm uns horários bem espaçados, então recai no maior gasto, né, em deslocamento dessas famílias. Lazer, é unânime entre todas as lideranças não haver lazer no residencial. Inclusive, a pesquisa do professor Marcos, ele destaca que é o item mais deficitário do residencial, em que os moradores, eles reconhecem como lazer os quintais de casa, né, e a casa de amigos e parentes. A pavimentação. Bem, a pavimentação também é considerada um serviço de ruim a péssimo. Existe um reparo, né, asfáltico das ruas, mas também é insuficiente e as ruas estão em aparente degradação. Água e coleta de lixo, elas foram os serviços mais bem avaliados pelos moradores, mas isso é uma atividade recente, né? Esse serviço está bom para eles. Já tiveram muitos problemas, já gerou pautas, né, de mobilização desses moradores. O serviço sanitário esgoto, como eu apresentei, é um dos problemas assim latentes no residencial, está sendo despejado diretamente no rio, então apresenta aí um forte indicador, né, de serviço avaliado como péssimo a regular. A manutenção de infraestrutura, eles destacaram mais a questão da iluminação pública, que também ela está sendo realizada por meio de resposta, né, a pautas que eles levantaram lá atrás, né, exigindo do poder municipal, mas que também é insuficiente, e até o reconhecimento pela liderança de que não existe. Então, como foi que esses moradores, né, se organizaram e houve o surgimento da primeira associação dos moradores do Vale do Tocantins? Bem, as escolhas das lideranças, elas ocorreram de forma orgânica e espontânea. Inicialmente, eles se reuniam na praça, né? É uma praça, inclusive, que está numa situação bem degradada desde o início, não há bancos, tem presença de lixo no local, enfim. Acho que tem uma foto mais à frente para dar um cenário disso aí. Então, eles foram se reunindo, a escolha das lideranças foi muito a partir do comprometimento, né, que alguns sujeitos apresentaram frente a buscar solucionar essas pautas coletivas, e até serviram de inspiração para outras que acabaram fazendo parte da associação posteriormente. Então, a primeira eleição, ela ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2013, para a gestão de 4 anos. Houveram 2 chapas ali que estavam disputando, né, essa associação, e quando teve toda a divulgação, teve a oficialização da chapa, cada morador podia votar levando seu RG, o contrato, mas tiveram muitos conflitos, né, disputa de poder entre as 2 chapas. Mesmo com a oficialização, a outra chapa, né, que não venceu, ela acabou coexistindo e ficou por algum tempo, né, as 2 chapas, mas hoje as lideranças colocaram que já foi superado esses conflitos e que até somam, né, em algumas lutas, em algumas pautas coletivas. No último processo, houve uma eleição, em 2017, né, para a nova chapa do residencial, e essa chapa vencedora, ela não assumiu. Então, hoje, há um dilema na universidade, no residencial. Não há nenhuma liderança à frente dessa associação. Então, com essa ausência de uma representatividade, de uma associação, alguns moradores reconhecem no local uma ONG. Essa ONG é o Instituto Viva Mulher.
ela é um desdobramento daquela primeira eleição. Ela é aquela chapa que não venceu, que ficou ali coexistindo, conflitando. Depois de um período, ela acabou transformando, né, essa associação em uma ONG. Essa ONG ela tem um objetivo muito delimitado, que é o trabalho com mulheres. Segundo a liderança, é o empoderamento feminino e a geração de renda. Somente para mulheres, tá? O público-alvo mesmo são as mulheres do residencial. Então, elas têm um projeto chamado Feira da Lua, em que elas vão até a praça, produzem seu próprio artesanato e vendem esse artesanato na feira. Elas também têm parceria com a prefeitura, é possível visualizar no site da prefeitura, por exemplo, de atividades educativas voltadas para mulheres, né? Sejam alguns cursos também, tem mini cursos sobre gravidez na adolescência, palestras, né? E uso de substâncias psicoativas para essas mulheres, né? Em sua maioria que são chefes de família. Então, eu também pude perceber por meio da pesquisa que há pautas coletivas mobilizadas por atores singulares. Alguns moradores, por desconhecerem ou por não se sentirem representados pela ONG, né, o Instituto Viva Mulher, acabam se deslocando até a prefeitura, entregando um ofício, isso sem dialogar com os demais moradores. Então, há aí o surgimento dessas pautas mobilizadas por atores singulares. Então, essas novas formas de atuação, elas acabam demonstrando fragilidade nos processos decisórios, assim que acaba por não reativar, né, a associação, que ela está assim, num período que ela está um pouco letárgica, eu não posso dizer totalmente, porque existem essas mobilizações, essas pautas, mas ela está um pouquinho ali esfriando, como até bem colocou, uma liderança. Os espaços de participação no programa. Bem, não há espaço adequado e definido para ocorrerem as reuniões. Elas ocorriam algumas na praça, né, e outras na casa dos presidentes. Isso, para mim, eu acho que representa um problema, uma limitação à participação, porque não há uma identidade coletiva, um local, né, que mobilize ali o todo, um espaço mais democrático, né, é a casa do presidente, então isso pode ser um fator de limitação. Os momentos de debate entre os membros da associação e demais moradores são restritos e escassos. Bem, eles são feitos por chamadas de grupo, né, de mensagens, e se restringe mais à diretoria, hoje do Instituto, né, e quando eu questionei a liderança, por que não era chamado os demais moradores, ela coloca que a realidade é bem diferente da anterior, porque muitos moradores são novos, né, as unidades habitacionais foram vendidas, foram alugadas, então esses moradores, nem todos se sentem parte do residencial, e também alguns, eles têm uma condição de renda um pouco mais superior, então acabam não se envolvendo ali com as pautas do residencial. Sobre a participação e a adesão dos moradores nas reuniões, há um relato, né, que diverge entre baixa e significativa participação. Acho que uma boa parte da justificativa é a questão também dessa nova composição dos moradores, mas também, né, pensando numa ampliação assim, do cenário, é a questão da fragilização, da criminalização dos movimentos sociais hoje no Brasil. A alta concentração de atividades e decisões em poder de uma liderança em específico. Bem, também ao ser questionada por que as atividades, ela mesma coloca que tudo era a cargo da liderança, da presidenta, ela coloca que quando é para tratar de assuntos específicos com o poder local, os demais membros não querem participar, se isentam, então acaba ficando, né, a cargo dela. Também pude perceber uma forte aliança, né, com esse conjunto político que hoje está no governo, e isso pode até fragilizar e enfraquecer o movimento, porque nem todos podem se sentir representados, né, por esses interesses, esses projetos societários e políticos que vêm sendo desenvolvidos, e podem não se sentir representados e não participar. Acerca do apoio do poder local, né, para desenvolver as lideranças, a organização da mobilização comunitária, há controvérsia entre os participantes, né, umas lideranças apontam que o Estado, né, que a prefeitura sempre esteve presente, e a outra aponta que não. Tanto que até hoje tem um espaço, né, tem a cedência do espaço para construir a associação e nunca foi feito. E eu acredito que essa liderança que falou, né, que
tem a presença justamente por essa aliança política que ela tem com determinados sujeitos que estão à frente do poder municipal. A ausência do trabalho social. O trabalho social poderia, como uma atividade desenvolvida, né, pela prefeitura, muito poderia ter contribuído, né, no fomento de novas lideranças, no processo de reestruturação da associação, mas não ocorreu. Houve, né, o trabalho social, mas após o estabelecimento dos moradores no residencial, e teve um caráter mais econômico as atividades. Eram cursos, corte e costura, cabeleireiro, panificação, então, não, em nenhum momento foi para a participação, né, popular. Bem, e quais foram as conquistas dos movimentos de moradores do residencial Vale do Tocantins? Em relação à água, eles ficaram vários dias, acho que em 2016, se eu não me engano, eles ficaram vários dias sem água. Houve fechamento de ruas e hoje eles atribuem a essas atividades, a essas mobilizações, né, a regularização, né, o bom serviço que é hoje prestado no residencial. A iluminação pública teve uma série de ofícios encaminhados, né, ao setor de desenvolvimento urbano de Marabá, e hoje também, mesmo com a precariedade, existe no residencial. A ET tem uma manifestação, né, no Ministério Público, eu acho que já deve ter ocorrido uma reunião com a ASAM, que é o Serviço Ambiental de Marabá, para tentar, né, buscar soluções para essa questão da degradação do meio ambiente. Agora, neste ano de 2021, eu não sei como está, né, essa situação. Em relação à educação, já teve reuniões com o secretário de Saúde, encaminhamento de ofícios, né, na tentativa de incluir o EJA no residencial, o ensino médio, fundamental, e também que o NEI se tornasse integral, mas até o momento sem avanços. Em relação à saúde, foi que hoje a ACS, né, tem uma liderança que faz parte da composição. Ela representa ali os movimentos sociais no Conselho, né, de Saúde, então ela já foi para várias reuniões, inclusive em Brasília, tem, né, a possibilidade, mas até então nenhum avanço, né, da construção de uma unidade básica no residencial. Em relação à pavimentação das ruas, como a gente observa, estão bem deterioradas. Há constantemente o reparo, mas eles apontam que, devido à baixa qualidade no material que é utilizado, sempre, né, acaba se deteriorando mais ainda. Então, também foram enviados ofícios e encaminhamentos para o setor responsável, né? Transporte. O serviço em si, ele continua insuficiente no residencial. A conquista relacionada ao transporte foi a instalação de 5 paradas de ônibus, que não havia parada de ônibus, né, e agora estão sendo construídas 5 paradas de ônibus. Lazer a um ofício, e já houve uma visita técnica, né, da equipe responsável, uma vistoria, para implementação de uma academia ao ar livre e a revitalização da quadra. Outras infraestruturas. Essas outras infraestruturas, elas são muito mais, né, organizadas pela ONG Instituto Viva Mulher. Uma delas é a tenda de cobertura do projeto Feira da Lua, porque quando eu fui lá, estava bem no período das chuvas amazônicas, então elas não estavam conseguindo vender, porque, né, tinha muita chuva e não tinha proteção, né, para elas ficarem. Então, esse serviço, ele já foi, digamos assim, protocolado, foi aceito, vai ser realizado, mas ainda falta a execução do serviço. Bem, as considerações finais do trabalho. A inserção do residencial Vale do Tocantins na malha urbana em Marabá, ela carrega como marca as dificuldades geradas pela localização. A localização e acessibilidade, ela é um parâmetro de qualidade, né, segundo Ferreira, na inserção do residencial, né, no município. Então, a má localização do residencial eleva os gastos, né, com o deslocamento das famílias, afeta a qualidade de vida e ainda, né, reforça o padrão do uso de automóvel, frente que não há, né, serviços suficientes que não foram estendidos, né, às infraestruturas, o que onera mais ainda, né, toda a sociedade, mas já que o residencial já se encontra implementado, esses serviços nunca, né, chegaram para estes moradores. Então, o surgimento, a organização e a resistência dos trabalhadores, elas estão relacionadas com as desigualdades no acesso à cidade. Estão realmente desprovidos, né, de vários serviços urbanos,
e aí precisam se organizar para tentar mudar esse quadro, reverter esse quadro de precariedade. As principais estratégias, né, ocorrem, né, da associação e da ONG, ocorrem por passeatas, que houve uma ano passado, antes da pandemia, por exemplo, e uma das pautas era a questão da saúde e a criação de um CRAS também no residencial. Né, há necessidade porque eles não possuem esse serviço de referência. Bem, também já houve fechamento de ruas, ofícios que foram encaminhados à Câmara Municipal e órgãos competentes. Também reuniões com setores, né, da política habitacional no município, a participação das lideranças em conselhos e também em matérias de denúncias vinculadas em jornais e programas de televisão. Os reduzidos avanços no atendimento de demandas, elas podem estar relacionados ao baixo estímulo da participação em organizações e movimentos sociais, além do pouco incentivo à criação dos espaços, né, inclusive o espaço físico, né, a ausência do trabalho social que não foi implementado, e também um esfriamento que as lideranças colocam, né, que houve um esfriamento porque se reuniam, geravam ofícios, construíam abaixo-assinados, mas após tanta negligência do Estado frente a essas mobilizações, acabaram que esfriando e um descontentamento, né, dessas lideranças e dos moradores em estarem participando. Bem, as demandas alcançadas, elas transmitem pessoalidade e alianças políticas com a gestão local. Bem, um relato de uma liderança, ela aponta que ela entra em contato direto, né, com os setores da prefeitura e que, segundo elas, eles a consultam, né, e pedem, né, uma opinião sobre onde vai ser a localização de determinado serviço no residencial. Eu não sei até que fato isso realmente se configura como real, acontece, né? Mas ocorre aí essa relação política com o governo local, que em algum momento, né, além de que pode enfraquecer, pode fortalecer, depende da conjuntura política aí que vai estar envolvido, né, esses sujeitos, mas que pode até ferir a autonomia, né, que já é um pouco complexa das lideranças. Com a ausência da associação, né, frente a essa inatividade, que hoje ela está nessa condição de inatividade, há margem para práticas individuais de reivindicação e também a atuação da ONG. Eu não vejo problema a existência de duas associações, de uma ONG. Eu acredito que o grande problema, até porque, né, as pessoas podem não se sentir representadas por determinado projeto político, mas pode se sentir pelo outro, né, a outra associação. Mas, assim, eu acho que o grande problema é que hoje a ONG ela tem um trabalho muito bem definido, muito bem delimitado, que é o trabalho com as mulheres. Então, pode ser que não haja, né, tempo, recurso suficiente, até porque militar é uma atividade que tem um grande desgaste, né, emocional, de recursos materiais, físico, enfim. Então, pode ser que ela não consiga, né, essa ONG, dar conta das demandas das pautas coletivas e do trabalho específico, né, da geração de renda com as mulheres. Então, a baixa efetividade das ações desenvolvidas pelas lideranças e o enfraquecimento da associação do residencial. Justamente aí, né, foram aquelas explicações que eu coloquei, a questão do descontentamento dos moradores, da questão da fragmentação, fragilidade dos movimentos sociais no Brasil, a existência de um novo grupo, uma nova referência de moradores no bairro, isso tudo pode impactar, né, na forma em que eles se organizam e a diminuição da efetividade dessas ações. Então, mesmo diante do enfraquecimento e da desmobilização, há nos relatos resistência em permanecer construindo estratégias coletivas. Até a existência da ONG, o fato de um morador específico e até a prefeitura, né, colocam, né, o residencial em pleno ali, em plena tentativas ainda, né, de sempre estar buscando resolver essas pautas, né, não torná-las, né, desconhecidas por alguns deles e tentar realmente solucioná-las. Então, quais as consequências para o espaço urbano de Marabá, né, pela implementação do Minha Casa Minha Vida, que é a questão da hipótese da pesquisa,
e identificou que o acesso à habitação de interesse social, através do Minha Casa Minha Vida, ela eliminou o pagamento de aluguel das famílias beneficiárias, né? Reduziu o déficit habitacional. Mas, entretanto, a localização dos empreendimentos em terras mais baratas, né, que são situadas na periferia, que não tem a presença de infraestrutura, e também distante de onde se localizam estes, acaba impactando diretamente nas estratégias de sobrevivência dos moradores. E, por isso, eles acabam tendo que reunir, construir, né, dinâmicas de organização, de associação, resistência frente, né, essa ausência de serviços e na tentativa de requerer uma cidade mais justa, mais democrática e condições dignas de habitabilidade. Eu quero muito agradecer a todos, né, a presença dos professores da banca, espero ter colocado, né, o que eu escrevi, ter conseguido condensar nessa explicação, não sei se eu passei um pouquinho do tempo, mas realmente agradecer mesmo a participação de todos. Obrigado, Aline, muito obrigado. Eu vou passar para a professora Joana, como examinadora externa, para que ela faça suas considerações. Por favor, Joana, obrigado. Então, obrigada também. Bom dia a todo mundo que está na sala, né, assistindo à defesa da Aline. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite do professor José Júlio e também da Aline e a satisfação em dividir novamente a mesa com o professor Sérgio. Nós nos encontramos na qualificação da Aline. Primeiro dizer assim que eu inicio essa arguição destacando a relevância do tema, né, do estudo da Aline. A pesquisa da Aline é uma contribuição das universidades públicas para a sociedade, né, como os PPGs vêm se posicionando para demonstrar a realidade cotidiana das frações de classe trabalhadora no Brasil. Essa tarefa é da universidade, não será o governo a fazer isso, somos nós. Então, é muito importante esse tema e também discutir a organização política, que é um tema que também está vamos dizer, que tem que ser levantado, né, considerando os rumos do Brasil, né, o que significou a ascensão de um governo fascista no Brasil, muito pela ausência da discussão de base da política, né. E também dizer que, nessa conjuntura que a gente vive, cada aluno de programa de pós-graduação desse país que defende é uma vitória. Então, eu queria parabenizar a orientador, a discente, por chegarem ao final, porque é uma vitória do país inteiro. Eu tenho falado isso nas bancas, porque o governo trava e agora caminha para destruir as universidades. Nós estamos vivos, né? Universidade pública presente. Também eu destaco a minha satisfação em participar da banca da Aline, eu falei isso na qualificação, porque eu fui orientadora da Aline e de TCC, e eu sei a seriedade que ela tem, o compromisso que ela tem como profissional, como intelectual. Então, falo da minha alegria. Também dizer que o texto da Aline é um texto bem escrito, é uma leitura agradável, tem pouquíssimos problemas que depois eu vou identificar de ABNT, mas é um texto muito, muito, muito bom de ser lido. Entre o texto da qualificação e o texto agora, o texto avançou bastante, a Aline conseguiu avançar, né, foi em setembro, né, a qualificação, e houve avanços importantes nesse texto. E a minha leitura é de que o texto atende às exigências de uma dissertação de mestrado, e o que eu vou colocar é para a Aline pensar para o futuro, para algumas coisas que pode qualificar ainda esse texto que vai ser entregue, né? E o que eu vou colocar, vocês avaliam, o que vocês acharem que é pertinente, e o que não for, né, fica para o futuro. Nem tudo pode ser resolvido já. Bem, a introdução do texto ela está muito bem elaborada, o texto define o objeto, define o problema, define bem os objetivos. Foi importante que a Aline esclarece como é que ela se aproxima do objeto de pesquisa, né? Definiu bem a construção da pesquisa e o meio de aproximação aos sujeitos, né, pelo seu trabalho como assistente social da Unifespa. E também, agora, eu queria sugerir uma questãozinha que pode ser resolvida na metodologia. No resumo, tu identificas a quantidade de formulários e de entrevistados, né, das lideranças. Na introdução, tem uma ausência dessa informação, basta colocar, para deixar claro que são 4, né, entrevistados. Bem, como tu colocaste, seria muito importante que os formulários que apresenta as condições de infraestrutura, de moradia, renda e escolaridade,
tivesse sido aplicado a mais moradores. Mas, como tu já colocaste, as condições de pandemia impediram que isso fosse realizado, né? As entrevistas com a liderança sobre a questão da organização política. Nessa introdução, eu sugiro que tu inicies a introdução apresentando o problema da pesquisa, porque tu vai desenvolvendo e em algum momento tu colocas por que isso é importante, Aline. Porque se o teu trabalho for ser escolhido por algum aluno no banco de tese da CAPES que vai ler, é importante que tu já apresente o problema no início, porque nem sempre o aluno que pesquisa olha o resumo, olha a palavra, às vezes ele vai olhar a introdução. Então, no começo, tu já colocas o problema e depois tu vais, tá? Porque eu acho que isso é importante para valorizar o teu tema de pesquisa. É uma sugestão para o começo da introdução. No capítulo 1, né, que é a questão da habitação e a produção habitacional nas cidades capitalistas, ele é um capítulo que apresenta muito bem as categorias teóricas de explicação do objeto, da pesquisa, está muito bem elaborado esse texto, foste utilizando os autores clássicos, contemporâneos e pesquisadores das universidades, das nossas universidades, né, da região, para discutir a questão do espaço urbano, a dinâmica da urbanização brasileira, a intervenção do Estado na questão da habitação e a dinâmica da cidade na Amazônia do Pará. Eu acho que esse texto que tu elaboras, ele corresponde ao programa de pós-graduação que tu estás inserido, né? Demonstra teu aproveitamento das disciplinas do programa de pós-graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia. Eu acho que a estrutura teórica responde ao que tu aprendeste no programa. Então, essa organização do capítulo demonstrou muito boa explicação dessas mediações de explicação sobre o objeto. O que me parece que uma categoria teórica, que nem vou te pedir que tu coloques agora, porque é para tu ires pensando, para avançar, né, para os teus estudos futuros, que eu acho que ao meu juízo, essa interpretação de uma categoria teórica que poderia ter tido melhor tratamento na dissertação e que te ajudaria a explicar os dados sobre a organização política, que é a discussão da questão do significado da organização política, que é a abertura do título da dissertação, né? E a questão da participação social, né? Que a dissertação ela começa a organização da liderança no enfrentamento da inadequação. Então, esse tratamento teórico da categoria organização e participação foi que, no conjunto das categorias principais da explicação do objeto, ao meu juízo, ela sentiu falta, né? O professor Carlos Nelson Coutinho, ele vai estudar a diferença entre a democracia de base e a democracia representativa. E o Carlos Nelson, ele foi professor da Escola de Serviço Social do FRJ, e ele faz uma interpretação do estudo de Gramsci, né? E ele vai demonstrar a diferença aí, como que a democracia ela tem um avanço importante na representação dos vereadores, né, do alcance do Estado, dos vereadores, da prefeitura, do governo, do presidente, né, dos deputados, dos senadores, e onde que essa esfera da organização ela é fundamental. Mas que organização de base, a participação democrática de gestão de cidades, como é o nosso caso da reforma urbana, né, aí é mais difícil. Então, esse aspecto teórico dessa categoria, que eu sugiro que tu possas avançando nos teus estudos, porque isso não é menos importante. Quando a gente pensa aí como que você pensa que uma direita avança, a direita, o fascismo avança, como é que isso chega na vida cotidiana das pessoas? Essa ausência da discussão da democracia de base, que as experiências que o Brasil teve aí, né, tanto do primeiro governo Lula e as experiências que a gente teve, por exemplo, em Belém, e as gestões petistas que aconteceram, no caso de Belém mesmo, teve uma força não só da democracia dos vereadores e do próprio governo, mas a base, a discussão da participação na base. Sem ela, é muito difícil que as pessoas possam romper a percepção que elas têm sobre essa quantidade de determinações que chega na vida cotidiana, da alienação, do trabalho assalariado, né? Enfim, então isso, Aline, para o futuro. Te coloco, porque tu puxaste um tema que eu penso que é dar uma importância, mas que a explicação teórica faltou, mas não é problema. Mas como eu já falei, o teu trabalho responde a uma dissertação.
E, então, essa ausência dessa explicação teórica fez falta na tua interpretação do que veio da realidade, né? Então, aí é mais uma sugestão para o teu futuro, né? E esse tema, tu fizeste uma breve discussão com base no texto do Marcelo Lopes de Souza, dentro do item A Dinâmica da Urbanização Brasileira e a Intervenção do Estado, né? E aí tu foste buscando esse estudo do Marcelo Lopes, pela discussão do planejamento, fez uma aproximação da participação. Mas, como eu falei, seria importante para dar conta de entender as contradições sobre a participação para além da intervenção do Estado, que é o elemento da democracia representativa, entendeu, Aline? Quer dizer, uma coisa é o que o Estado orienta, por exemplo, sobre o trabalho social, que depois eu vou conversar mais contigo. O trabalho social, as propostas que foram contidas de gestão democrática do Ministério das Cidades, né, que tu apresenta no capítulo 2, movimentos sociais, que inclusive é o período da história que foi desmontado, né? Gestão de cidades, o próprio Ministério das Cidades foi extinto, foi desmontado, né? Como diz a Hermínia, chegou no teto, bateu no teto que seria possível daquela proposta. E como o Estado ele desmonta essa participação de natureza institucional, a outra participação de base é que teria que tensionar esse Estado, que é um Estado capitalista, né? Enfim, só para te falar, então, da importância dessa categoria. Bem, no capítulo 2, Programa Minha Casa Minha Vida e Atuação nos Movimentos Sociais, me parece que tu fizeste muito boa recuperação histórica sobre a política habitacional no Brasil e o modo de ser do Programa Minha Casa Minha Vida, né? Os dados do Programa Minha Casa Minha Vida no Pará e essas contradições de execução do programa, que busca, como tu bem colocas, né? Um programa que busca responder a um déficit, quando, na realidade, da região norte como um todo, não só do Pará, né? A região norte, ela tem os piores índices de inadequação habitacional, ela tem os piores índices de saneamento básico do Brasil, é o norte e depois o nordeste, né? E o governo, pela lógica, pela escolha de responder aos interesses das frações de classe burguesa, especialmente do capital imobiliário, constrói um programa habitacional que responde ao déficit, quando a região ela apresenta a inadequação. Vários estudos já demonstraram isso, né? E especialmente a infraestrutura. Então, tu demonstraste muito bem essa contradição, está muito bem escrito. E também o teu trabalho demonstra bem a tendência da produção habitacional estatal no Brasil. Em construir moradias distantes das áreas centrais, teu trabalho vem, ele comprova, ele demonstra que é mais um. O teu estudo vem somar com vários estudos no Brasil como um todo, dos vários pesquisadores que já estudaram a região, que já estudaram o Pará. Então, ele contribui, ele reforça, né, o papel da academia em reforçar que o governo constrói moradias distantes das áreas centrais e com frágil infraestrutura. Aquela tua imagem responde bem onde que está a faixa 1 e onde está o serviço. Comprova, né? E o trabalho contribui para demonstrar e ratificar o que acontece em todo o país. Na página 79, Aline, eu fiquei com uma dúvida. Se tu puderes olhar aí, responder agora, então só resolver com o professor Júlio. Que tu falas assim, a afirmação, que a afirmação na página 79 é sobre dados em geral ou sobre o resultado da tua pesquisa. Tu fala assim, apesar da questão do distanciamento dos empreendimentos habitacionais em relação às centralidades urbanas, em que pese a ausência ou a insuficiência de serviços urbanos, o atendimento à necessidade de moradia pode ser compreendido de forma positiva pelo usuário, dada a ausência de investimentos em políticas habitacionais acumulada por vários anos. Eu fiquei na dúvida se tu estavas demonstrando o geral, que os resultados de pesquisa demonstram uma satisfação positiva por ter a casa, ou se tá, aí eu queria depois que tu visses isso, porque ficou uma dúvida que é importante se é sobre a síntese do teu trabalho ou se é ainda geral. A mesma coisa na página 80. Na sequência dessa afirmação, a partir dessa compreensão, a localização se apresenta como fator de importância secundária para essas famílias, compreendendo que o acesso à casa própria é elemento primordial. O morador valoriza a casa como um ponto positivo, que é uma tendência, e questiona a distância. Então, eu queria saber se tu estás fazendo referência à tua pesquisa ou aos estudos em geral. Bem, o subitem 2.3, Movimentos Sociais Urbanos pelo Direito à Cidade, também é um texto importante, um item importante, está bem elaborado, tem dados importantes, né, sobre, inclusive com exemplos de organização de movimentos em Marabá.
E aí, Aline, de novo, para que tu possas pensar para o futuro, né? Já que estás apontando um tema de estudo, eu sugiro que tu vejas na página da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, o GTP sobre movimentos sociais, porque tem uma literatura bem importante sobre o significado do movimento social no Brasil e o diálogo com a área de serviço social, e também que tu possas ver as pesquisas da professora Kátia Marro, da UF, Federal Fluminense, e da professora Bia Abramide, da PUC São Paulo, que elas acabaram de escrever um livro sobre movimentos sociais, para entender um pouco essa dinâmica mais recente do que é essa nova, o que significa o movimento social nessa quadra, né, mais próxima aí depois dos anos 2000, da criação do governo petista e o que veio depois, tá? Bem, o capítulo 3, que é o capítulo do objeto da pesquisa, é um capítulo bem elaborado. Eu fiquei pensando se no título tu não deverias constar o nome do residencial Vale do Tocantins, porque tu colocaste residencial Tiradentes, eu não sei se foi um errinho ali, mas, né, Vale do Dinâmica de Organização, Reivindicação... Desculpa, foi um erro, professora. Tá bom, então só para tu dar... Eu já identifiquei. Perfeito. Esse capítulo, ele é bem escrito, apresenta bem os resultados da pesquisa, né? Consegue demonstrar a realidade, a qual foi muito bem explicada no capítulo teórico, ou seja, a vida concreta das pessoas em lugares produzidos pelo Estado, com diversos problemas, não só externos, mas internos. Quer dizer, uma moradia que é entregue sem uma pavimentação, né, sem o piso. Quer dizer, por que a moradia para a classe trabalhadora pode ser assim? Né? E demonstra o interno e o externo, pelo entorno. Né? E aí, uma fala de uma liderança sintetiza a realidade. Né? Na página 111, o residencial não tem nada, o residencial tem a casa. Nós não temos escola, não temos posto de saúde, não temos ruas, não temos infraestrutura mínima para dizer que o empreendimento desse é um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que foram gastos milhões. Né? Então, nessa percepção dele, tem uma síntese do que é o empreendimento. São espaços urbanos construídos para o atendimento do mercado imobiliário. O aspecto da infraestrutura do residencial, Vale do Tocantins Marabá, vai expressar a lógica mercadológica do programa Minha Casa Minha Vida e a falta de autonomia dos municípios para gerenciar e acompanhar a implantação. Eu tenho uma aluna que ela fez uma dissertação avaliando o Minha Casa Minha Vida em Oeiras do Pará. Ela demonstrou mais ou menos isso. E ela conseguiu os dados da Caixa Econômica sobre os gastos que o Estado, né, tem, e as empreiteiras, as imobiliárias, as construtoras. E como a prefeitura, o prefeito dizia, eu não consigo ter acesso, eu não tenho autonomia para fazer uma intervenção sobre o que é construído no município. Então, esse tema é um tema que o teu trabalho ele demonstra. Ele demonstra que é difícil um movimento social reivindicado da prefeitura, que tem pouquíssima autonomia. Não é um sujeito, como foi, né, pelo desenho do Sistema Nacional de Habitação. Então, retira da prefeitura. Então, esse é um tema também que é importante o teu trabalho ter demonstrado. Né? Considerando que a amostra dos entrevistados foi pequena, eu achei que foi importante tu teres feito o registro fotográfico, porque o registro ele vai demonstrando, né, já que tu não pudeste fazer uma maior amostra de apreensão pela percepção dos moradores, para além da liderança, então a foto foi bem importante para demonstrar a realidade. Sobre o que tu falas do trabalho social, eu sugiro, Aline, que tu, como tu és assistente social, que tu possas, não agora também, mas possas fazer um investimento maior ali. Por quê? Porque o trabalho social, inclusive é o que eu tenho pesquisado, né? Eu tenho uma pesquisa que inclui, a gente acabou já tem um livro que a gente escreveu sobre habitação e serviço social, e tem várias pesquisas no Brasil que vão demonstrando como o trabalho social, ele é um dos elementos, inclusive, de construção do consenso, dessa participação. Como que essa equipe, que é o assistente social, em geral, o psicólogo, às vezes o sociólogo, é uma equipe que o governo contrata, inclusive para garantir
uma conformação desse tipo de garantir o consenso. Ou seja, é um tipo de equipe onde esses profissionais, e o assistente social, inclusive, é quem ele vai à frente, o trabalho social, ele chega primeiro, ele deveria ficar durante e depois, para ele, inclusive, fazer com que os moradores aceitem esse tipo de implementação. Então, ficou muito rapidinho ali, e tem muito estudo sobre isso, sobre os limites, tem livro escrito, meu grupo de pesquisa estuda, o pessoal da PUC São Paulo e outros escritos do Brasil. Depois também pode dar uma olhadinha melhor sobre isso, porque não é menos importante, inclusive porque é um tipo de participação que o governo solicita a chamada participação instrumental, onde o morador só conhece, assina e vamos adiante. E vamos aceitar, né? Então, aí, o próprio serviço social, ele fica nessa contradição entre tentar discutir um pouco mais essa participação de base democrática e o governo dizendo assim, olha, participação, geração de trabalho e renda e educação ambiental, são as 3 demandas para o trabalho social. E aí, o assistente social, a equipe faz muito pouco. Quer dizer, o morador está desempregado porque perdeu o trabalho, faz um curso de costura, entendeu? Essa é a demanda do Estado, mas aí não é o teu foco de pesquisa. Eu digo para tu pensares um pouco mais e mergulhar, porque tem muita coisa importante aí, tá? Já estou caminhando para terminar, professor Júlio. Aí o trabalho demonstra as conquistas, né, os vínculos das lideranças com o governo e o vínculo político-partidário, como que isso vai atrapalhar, né? Vai ter problemas com esse vínculo. E as lideranças voltam à demanda, principalmente o poder público municipal. Vejam como aí tu pode dar um pouco mais de interpretação, Aline. Porque a liderança, ela questiona o poder público municipal. E este é um ente federativo que, nesse caso do Minha Casa Minha Vida, tem pouca autonomia na responsabilização do programa. E a Caixa Econômica? E a previsão de recursos com a infraestrutura do governo federal? As lideranças não conseguem ampliar a percepção das mediações da estrutura do grande empreendimento Minha Casa Minha Vida, né? Daí as demandas, elas são importantes, mas não alcançaram a complexidade do programa. Porque só a demanda para o município vai ser... Porque o município, quanto recurso tem o próprio município? Mas e o gasto previsto para o grande programa? Né? Então, aí acaba que o limite da resposta é o limite da própria realidade, né, que os moradores não conseguem. Por exemplo, tu falaste ali que o Twitter do Ministério Público Federal, que em 2007 sumiram as postagens de denúncia, né? Não é à toa, é um período pós-golpe. Quanta coisa do Ministério das Cidades, da parte do Ministério, sumiu. Muitos que sumiram, a parte do Ministério foi apagada. Nós estamos num período pós-golpe, em que as informações para a sociedade civil foram retiradas mesmo. Muita coisa... Vocês sabem, algum de vocês sabe que eu estou na coordenação diária da CAPES. Muitas informações da própria CAPES sumiram da página. Para você encontrar, porque aí o governo retira o que é para... Né? Eu estou acabando, que eu estou falando demais, eu já vou terminar pelo tempo. A discussão teórica sobre a questão do significado da participação ajudaria nessa interpretação. Quer dizer, o Ministério da Cidade foi extinto, o cenário total é de desmonte da política. Nos territórios populares, avançam as igrejas evangélicas, as milícias e o tráfico. Essas 3 organizações que estão comandando a participação popular nos territórios do Brasil, no território populares, né? E vai incidir. E a educação popular e comunitária, que poderia ser um contraponto, onde ela está nesse país? Ela não está. É muito pouco. Até as universidades não podem mais ocupar os territórios pela extensão, porque é ocupado pelo tráfico, pela milícia e pelas igrejas. Então, quer dizer, é um tema teórico que poderia ajudar a entender porque, enfim, as contradições aí, tá? E também o trabalho social. Parabenizar pela síntese do capítulo, fez muito boa a síntese do capítulo, e a interpretação teórica pode, para o futuro, enriquecer, mas são sugestões para o futuro. Acho que o trabalho deu conta, responde. Considerações finais. Foi bem importante ter apresentado a resposta a cada objetivo geral, isso é muito importante. Todos os discentes deveriam fazer isso. Eu propus uma coisa, eu estou respondendo. Parabéns por essa síntese, né? Deve ser coisa do orientador. Muito importante porque, né? Porque você anuncia e depois se perde, não, eu tenho que responder. Fiz uma pergunta, vou responder. Só umas questões de forma.
tem que rever a BNT. Eu procurei a referência de Dias de Farage, fiquei na dúvida se foi desse livro que tu citaste aí, da Habitação e Serviço Social, se for esse, é Farage e Dias, é o inverso, não sei se é esse, eu vi por ali. Foi então, esse. tem que inverter Dias e Farage, e não está na referência, aí tu vê ali, a pesquisa UFPA que tu citas, do ano 15, não é claro quem elaborou a pesquisa, qual é o instituto, UFPA 2015, qual é o instituto, qual é o grupo, qual é o projeto de pesquisa, não deu para saber, então, que parece que é um projeto importante. Algumas falas de lideranças não tem a letra indicando qual é a liderança entrevistada, coisa pequena. E o teu TCC com a Valquíria, que tu citas, eu penso que deve citar o artigo publicado, e não mais o TCC. Sempre que a gente tem um trabalho que a gente publica, a gente já troca a publicação do trabalho troca a citação do trabalho pelo artigo, que tem validade científica. Aí só uma sugestão mesmo para acabar. A minha sugestão, quando vocês forem publicar o texto, o artigo, né, tu e o professor Júlio, que tu possas inverter o título. Ao invés de título da publicação, tu colocares organização política e a questão da infraestrutura, que tu possas inverter, que tu coloques a infraestrutura e a organização. Por que eu estou falando isso? Como os artigos científicos, eles têm a validade pela empiria, né? Pelo que você demonstra de dado, me parece que o que tu colocas sobre localização, acessibilidade e serviços tem mais, e as imagens, tem mais força de comprovação teórica do que a organização, que só foram 4, então tu pode ter dificuldade de generalizar o dado. Se tu colocas, isso é uma sugestão que vocês podem ter para facilitar a aceitação do artigo, porque aí, como Minha Casa Minha Vida tem uma quantidade de trabalhos que já demonstram adequação, problemas, quando tu chegas com o teu trabalho, ele tem força para comprovar a localização e tudo que tu colocaste ali, tá? E aí a organização tu colocas como um dado de reforço, entendeu? Reforça porque também tem dado. Aquela síntese que tu colocas do quadro está muito bem elaborado, mas aí tem mais força para tu aprovares o artigo. Era só uma sugestão. Muito obrigada por essa possibilidade. Desculpa se eu falei muito. Muito obrigado, Joana. Fantástico, fantástico. Estou muito satisfeito. Eu acho que a gente pode passar para o Sérgio, aí a Aline faz as considerações ao final, tá? Queria pedir para o Sérgio, então, para ele iniciar. Bom dia a todos e a todas. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da orientada Aline, do professor José Júlio, parabenizar pelo trabalho realizado, primeiro de tudo, pelo caminho realizado e pelos resultados que eu estou vendo aqui. E também cumprimentar a professora Joana, é um prazer dividir e um prazer escutar você, porque foi uma aula de como uma dissertação deve ser, que questões deve comportar, e eu acho que o que eu vou falar só vai apoiar o que a professora Joana já colocou. Me parece Obrigada, professor. Muito obrigada. Foi excelente, né? Eu anotei aqui já, se depois a Aline pudesse me passar as publicações que você citou, eu agradeceria, porque eu tenho interesse em algumas, né? E muitas eu concordo que deveriam estar incluídas, mas vamos lá. Bom, eu tenho que dizer assim, olha, Aline, eu vejo uma grande melhora entre a tua qualificação e a tua dissertação. E é uma grande melhora no sentido satisfatório, assim, quase ao completo, né? Parabéns, de novo, eu acho que eu ia lendo e ia dizendo, nossa, está muito bem escrito, está muito bem feito, não pode ser, mas realmente está assim, né? De início a final, eu acho que está uma dissertação, né? Ficou muito bem travada, é surpreendente, digamos, como você se apropriou do tema, porque de quando tu começaste, de onde tu vem, como tu te apropriaste dos temas do planejamento e como tu debates os temas depois no conjunto da tua dissertação, me impressionou, me deixa muito satisfeito, e eu acho que não é só
fruto dos professores, sino também do teu esforço, que, como a professora Joana já colocou, tu é muito responsável, muito trabalhadora, né? E me parece que também o tema, de alguma forma, é o teu tema, digamos. Tu soubesse muito bem combinar o que o mestrado está tentando realizar com os teus interesses que tu já trazias da tua formação e do teu TCC. Me impressionou também a bibliografia que utilizas, é muito extensa, e é muito extensa em uma área que tu, me parece que não vinhas, digamos, com todo esse repertório de autores, pelo tanto, tivesse que ler, entender e articular, né? E sobre essa articulação teórica dos conteúdos teóricos, eu acho que me parece que está muito bem travada, como tu, de forma a escalar, tu vem de uma aproximação teórica do mais complexo, mais geral e mais abstrato para o mais concreto, e tu vai nos levando para Marabá, sem introduzir Marabá na parte mais teórica. Isso eu gostei, porque tu não cai para mim, não sei se é um erro, mas dificulta o entendimento que quando tu colocas muitas evidências empíricas do teu caso antes da teoria, vai dificultando de entender, porque tu estás já como justificando o que tu visse no campo, quando às vezes o que está no campo não se ajusta exatamente com as teorias. As teorias explicam os fenômenos, mas não tem necessariamente que se ajustar exatamente a essas teorias. Então, tu articulaste a produção da cidade capitalista e a habitação como uma parte dela, como é produzida a habitação, colocasse o papel do Estado dentro de todo esse processo do mercado, na provisão da habitação, e colocasse o papel que teriam os movimentos sociais para reivindicar o cumprimento da legislação e o aprovisionamento das infraestruturas necessárias para a reprodução da vida, não é? Que é uma questão que é central, digamos, na tua dissertação. Depois, também acho que a tua dissertação, desde o ponto de vista empírico, ela é exequível, ou seja, tu soubesse muito bem colocar uma coisa que pode ser realizada, inclusive nas tuas escolhas, que me parece que eu não vi muito claro na tua dissertação essa eliminação de um dos residenciais. Eu acho que tem que, em algum lugar, talvez eu pulei, mas tu tem que explicar como foi essa evolução, a tua escolha por um único residencial, porque me parece que ter escolhido dois teria dado jogo a outras análises também interessantes, hein? Depois eu vou colocar esse tema. Então, me parece que essas tuas escolhas demonstram essa realidade das condições de vida e como a população, digamos, é uma coisa já reiterativa, não só na literatura, sino em quem mora no Brasil, ou tu reivindicas os direitos não acontecem por si só porque o Estado tem uma legislação, sino que tem que ser defendido. Uma parte da população está excluída, digamos, desses direitos. De aí que um livro como O Direito à Cidade, de Lefebvre, que não está tratando do direito em si, no Brasil foi transformado em uma luta e um direito mesmo, ou seja, o direito a poder produzir a cidade, intervir na produção do espaço, porque esse espaço é duplo, é um espaço do capital e um espaço nos quais nós temos que viver para resolver todos os nossos problemas, e inclusive abastecimento, saúde, etc. Né? Me pareceu que os teus objetivos são claros, estão bem escritos. Concordo com a professora de que a tua colocação no final, nas conclusões, é muito conveniente para tu te autoavaliar se tu conseguisse ou não. Uma coisa que talvez está demais redonda, ou seja, eles são tão bons os teus, a tua articulação, que tu diz, olha, eu cumpri com todos os meus objetivos, aqui não tem nenhuma excusa, né? Eu cumpri com tudo. Então, quase parece que os objetivos foram reescritos a posteriori para se ajustar, digamos, nas tuas conclusões. Talvez há alguma coisa que não foi bem resolvida. Então, esse caminho que tu fizesse, talvez deveria aparecer em algum momento, né? Quais foram os problemas que tu encontrasse e que tu tivesse que resolver, explicados mais claramente, para ver que esse teu fechamento tão perfeito é perfeito porque tu construísse depois, tu fosse construindo. Não foi assim uma coisa dada, sino que tu tivesse que construir ele.
Então, me parece que o tema de pesquisa está bem travado, bem definido, e, de novo, te parabenizar, porque o teu tema, talvez é um dos temas que tem mais publicações na área de planejamento e na área urbana do Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida tem publicações, não sei, poderíamos encher um prédio, talvez, só dos livros e artigos que foram publicados sobre isso. Então, poder encontrar, digamos, um lugar onde tu fazer a tua pesquisa dentro desse quadro é incrível, né? Bom, eu vou passar agora as coisas que me parecem que eu posso te ajudar a pensar, a melhorar e talvez a discutir para todos aprofundarmos, né? O primeiro me parece que está muito bem escrita, encontrei poucos erros ortográficos, talvez deveria passar por alguma avaliação, porque tem, por exemplo, a A com acento, em espanhol é muito claro, eu consigo identificar muito fácil no português, porque em espanhol significa ala. Quando é ala, sempre leva acentuação. Então, não tem praticamente acentuações nas As. E isso poderia passar talvez por um especialista e resolver. E como isso tem algumas, né? Depois tem uma coisa que é sobre as imagens. Eu gostei também, concordo com a professora Joana, as tuas imagens evidenciam, digamos, a precariedade física. Mas as imagens do Google me deixam um pouco intrigado, porque tem que ter cuidado, porque as imagens do Google, tu tem que ver realmente o ano, não é o ano que tu assistisse à imagem, é o ano que eles fizeram a imagem. Isso tu tem que levantar da fonte, para saber se aquele é o ano. Então, embaixo daquelas imagens, tu tem que ter cuidado com as datas, né? Sobre o tema teórico, olha, eu acho que coincido com a professora, ela colocou aqui o tema da participação democrática, é o único tema que eu acho que, para mim, está faltando. Talvez eu não sou tão ambicioso quanto a professora, esse seria um caminho futuro, travar esse tema. Eu sou menos ambicioso, o que eu senti falta é o tema da liderança. Não me deixou à vontade e acho que não está bem resolvido, porque existem, sim, publicações sobre a noção de liderança, começando pelo próprio Weber. Ele tem Alfred Weber, ele tem, digamos, toda uma teoria sobre o tema do carisma e as lideranças para explicar como aconteceram movimentos fascistas na Europa. E a partir daí se trava toda uma teoria. Imagino que deve ter outras teorias que se adequariam mais com o que tu queres explicar. Mas me parece que, ainda que não existissem teorias sobre as lideranças, que estou te dizendo que existem, e eu encontrei várias referências no âmbito da saúde, porque como estou orientando uma pesquisa sobre o tema da saúde, também em São Félix, por coincidência, eu fui buscar sobre liderança e apareceu que existem estudos sobre lideranças e tem bibliografia, digamos. Então, ainda que não existisse essa bibliografia, eu acho que tu tem que colocar o que significa liderança, porque é um conceito-chave no teu título, no teu objeto de estudo, porque tu te aproximas ao tema da participação, não pela participação cidadã, sino pela participação das lideranças. Isso é chave na tua construção da dissertação. Então, tu deverias, pelo menos, de onde sai essa ideia, o que é para ti, talvez se tu não tem referência, valeria a pena um parágrafo, o que é uma liderança, né? Porque, por exemplo, me parece que eu entendo que a liderança é como um intermediário que entre a luta comunitária, entre os poderes públicos da democracia estabelecida pelo Estado e o movimento cidadão ou movimentos sociais, por dizer de alguma forma, organizados ou não. A liderança é como quem comanda, não é? Isso aí. Na página 23, que é da tua introdução, eu já colocaria isso aí. Me parece que é fundamental, porque está no teu título. Como o outro conceito, organização, o que significa organização? Como a professora Joana também colocou. Me parece que isso talvez deveria pensar em outra palavra, não sei, articulação, o papel da liderança, não sei, hein? E tu também, inclusive, tu vai distinguir dois tipos de liderança. E isso tem uma implicação na tua dissertação, porque, afinal, eu vejo que o teu trabalho vai focar sobre
as lideranças que são escolhidas, e não sobre as outras lideranças. Eu não encontrei muitos depoimentos das outras duas lideranças. E, em relação a isso, tu tem que explicar muito bem qual é a base desses dois tipos de liderança. Como tu escolhes elas? Tu diz que tu escolhe pela acessibilidade, né? O contato com ela. Mas tu tem que ter algum critério para dizer que é validez, que tem validez a escolha da liderança. Então, tu tem que dizer, olha, uma porque foram escolhidas pelo grupo de moradores de lá. Mas e as outras? O que tem de liderança? O que tu estás considerando como liderança que está dando validez? Então, eu acho que tu tem que definir o que são, como elas são importantes para o enfrentamento às inadequações infraestruturais urbanas, ou seja, porque se tu está focando sobre elas, por que elas são importantes para essa relação com o Estado, e o que significa organização para ti lá. Sobre, talvez valeria algum tipo de esclarecimento, eu acho que nas próprias conclusões tu mesmo pode colocar. O teu estudo vem reafirmar um histórico, me parece, o problema da moradia. É um histórico desde o início, digamos, do capitalismo. Na Europa, já tem estudos, só para te colocar uma referência muito conhecida, a questão urbana de Manuel Castells, tem um capítulo completo se dedicando à moradia e explicando por que a moradia nunca vai ser resolvida a partir do mercado. Então, é o Estado que tem que fazer. Ele já diz, é o Estado que tem que fazer. Então, nesse sentido, ele depois escreve uma obra chamada A Cidade e as Massas, onde vem estudar todos os movimentos sociais. Ele achava que a revolução ia acontecer pela reivindicação dos movimentos vizinais, ou seja, movimentos associados à moradia. E tudo isso depois desapareceu. Por quê? Porque quando na Europa se resolve o problema da moradia, desaparece a organização vicinal associada ao tema da moradia, coisa que no Brasil não acontece. Então, isso me parece que tu tem que colocar de alguma forma, ou seja, é uma reiteração de um problema que praticamente sempre se estuda pelo problema da autogestão, ou seja, da ocupação, invasão e apropriação do espaço, mas que agora tu está estudando como isso acontece quando o Estado também está intervindo, como é incompleta a intervenção do Estado para resolver não o tema do habitat, sim o tema do habitar, que tu mesma coloca a partir de Lefebvre, no teu capítulo teórico. Né? Bom, colocado isso, tem um tema que eu não sei se tu conseguisse nas tuas entrevistas, a professora Joana também colocou, talvez para o futuro. Na geografia seria a articulação das escalas de ação do movimento social. Ou seja, qual é a articulação dessas lideranças, não só com o movimento atrás dele, que apoia eles, senão com os vereadores, com a parte formal. Qual é a articulação com os vereadores de São Félix, por exemplo? Porque parte dos problemas que tu estás colocando lá do bairro não podem ser resolvidos no bairro. Vão ser resolvidos, pelo menos, em uma parte da cidade. Por exemplo, o mais claro, talvez, é o da segurança. A segurança, tu não pode ter uma viatura de polícia em cada bairro. Bom, desde o meu ponto de vista, porque o conceito de segurança é mais amplo, então, as pessoas que sabem sobre isso, que vão colocar as viaturas. O importante é a acessibilidade rápida dessa viatura, igual que, por exemplo, pode ser as unidades básicas de saúde. Tem um critério, por exemplo, em saúde, que para colocar unidades básicas, que todo mundo tem que ter acesso a 30 minutos de uma ambulância, porque depois de 30 minutos tem determinadas doenças que tu morre. Então, se tu não tiver uma ambulância, então o importante é que uma ambulância possa chegar em 30 minutos, ou que uma pessoa possa se deslocar em 30 minutos. Esses problemas, evidentemente, que estão lá, tu colocaste, né? Mas me parece que tem problemas que vêm da articulação dessas lideranças com os líderes políticos oficiais da cidade, vereadores ou os prefeitos, né, o governo, ou incluso de escalas superiores, com outros movimentos sociais, com o PT, por exemplo, com partidos políticos, etc., que mostrariam a força que tem esse movimento que tu está estudando dentro da cidade. Né?
Tá? Depois, me parece que em algum momento, na tua apresentação, tu colocaste coisas que não estão, eu não encontrei na dissertação. Tu fizesse uma menção à lei, o número me parece que eu tenho aqui, é a lei 11.977 de 2009, sobre a constituição do programa Minha Casa Minha Vida no Brasil. E tu fala, digamos, das condições que esses programas, que as construções devem ter. Isso, eu já li em algum estudo, já tem feito avaliações, por exemplo, tem que ter uma unidade básica de saúde em tantos metros de distância, tem que ter escola, tem que ter não sei o quê. Isso tu podes colocar um quadro, talvez lá, para fazer menção, porque, por exemplo, que uma escola esteja a 2 quilômetros, ele cumpre a legislação ou não cumpre a legislação? Né? Eu sei que em Marabá talvez é mais difícil 2 quilômetros do que em São Paulo, né? Mas pelo menos colocar a legislação, se isso existe, ou se alguém já fez um estudo com um quadro, sínteses, poderias colocar. Né? Sobre a metodologia, bom, explicar por que tu não fizesse esses questionários, deve estar em algum lugar também, não está, porque parece que tu colocas que a tua metodologia tem uma parte quantitativa e uma parte qualitativa, mas, de fato, a parte quantitativa não está lá. Não tem esse quantitativo dos questionários. Me parece que tu conseguisse aplicar os questionários, né, só nas 4 lideranças, é isso? Então, tu deveria explicar que esse questionário faz parte da tua própria entrevista, talvez. Dizer que o teu estudo é qualitativo, basicamente. Né? E depois, sobre as entrevistas, em algum momento, talvez, deveria ter uma explicação, aí vocês decidem, sobre as limitações de fazer entrevistas. Porque uma coisa é tu poder evidenciar, digamos, essa carência, e outra coisa é a opinião das pessoas sobre essa carência, e principalmente as limitações que tem entrevista a lideranças. Porque as lideranças, a diferença da pessoa, tu podes perguntar pelo cotidiano de uma pessoa, mas quando tu pergunta a uma liderança, ela já tem uma resposta pronta. Ela já tem um projeto, pode ter um projeto atrás da sua resposta. Então, apesar dela valorar positivamente morar lá e tudo o que aconteceu nesses anos desde o início, ela vai te dar uma valoração negativa, porque ela sabe que a tua dissertação depois vai ter uma repercussão. Então, tu tem que colocar isso em algum lugar, que os depoimentos das lideranças tem que pegar com não sei como é a palavra agora, pegar, não? Com pegadores, né? Tem que pegar como uma roupa. Tem que filtrar, tu tem que filtrar. Né? Não pode ser assim, pegar o que eles dizem como se fosse a realidade. Porque, por exemplo, a precariedade, o conceito, ou a noção de precariedade, ela é relativa nas entrevistas. Tu vai ter precariedade, umas lideranças e outras, podem te dar, se tu fizesses entrevistas às lideranças de favelas, talvez te daria uma visão positiva desses anos. Né? Por quê? Porque eles vêm de uma situação pior de insegurança e quando eles conseguem alguma melhora, conseguem, por contra o Minha Casa Minha Vida, eles esperam, tem como uma expectativa, né? E não conseguir essa expectativa vai gerar, digamos, esse discurso mais negativo. Mas no caso da liderança é ainda mais acentuada um discurso bem organizado. Por isso, talvez, olha, vamos dizer, lugares de lazer, e dizem, não existem. Eu já te digo, tu mesma na tua fala, colocasse um lugar de lazer que existe, porque eu já vi em outras entrevistas a cidadãos desse residencial. É a praça, é a Feira da Luz, que tu citasse, é um lugar de encontro de mulheres com os filhos, tem brinquedos, é um lugar de lazer. Então, tu tem que relativizar sempre as falas em entrevistas, principalmente se elas são de lideranças. Né? Sobre a empiria, olha, eu acho que aprendi muito sobre a empiria de Marabá, sobre esse residencial. Eu tenho algumas coisas aqui para te colocar. Uma, tu mesma utilizas uma fonte que é um artigo do Marcos Souza, Marcos Vinícius, professor também agora do PPG-PAN, junto com uma estudante, não me lembro o nome, mas
tu utilizas um estudo feito, me parece, coordenado pelo professor José Júlio, que na cartografia não tem UBS, Unidades Básicas de Saúde, em São Félix, mas no estudo do Marcos, aquele, tem um mapa que diz que tem duas unidades de saúde em São Félix, e tu mesma, digamos, está dizendo que não tem unidade de saúde. Se tu vai ver naquele artigo, tem um mapa onde coloca as unidades de saúde, e tem duas que estão no núcleo de São Félix, e uma na Morada Nova. Então, isso deveria estar incluído, porque se tem unidade básica de saúde, inclusive aparece num dos depoimentos das tuas lideranças que tu entrevistaste, aparece que sim, que elas têm a 2 quilômetros. Se não tivesse essa unidade de saúde em São Félix, ela diz que está na velha São Félix. Se não estivesse lá, não poderia ir em 2 quilômetros, seria impossível fazer esse percurso de 2 quilômetros. Pelo tanto, se existem, não sei se uma ou duas, mas existem sim. Depois tem uma citação que me parece muito importante, que explica algumas dos problemas da infraestrutura das casas internas. É quando uma das moradoras, que eu não sabia isso, diz que o residencial foi entregado antes para evitar a invasão. E isso me pareceu muito significativo. Ou seja, parece que houve um acordo para entregar antes, para evitar a invasão. E eu me pergunto assim, olha, eles estão se queixando da precariedade, mas olha o Magalhães. Tu poderia citar em uma nota de rodapé que o Magalhães foi invadido e não tem as pessoas, não moram lá as pessoas que iam ganhar. E agora temos um problema redobrado, porque tem umas pessoas que foram escolhidas para receber as casas, mas agora tem uns invasores outras pessoas ocuparam, e agora para quem vai ser esse residencial, né? Quem vai morar lá? É uma das grandes perguntas. Então, a escolha do município, eu não estou dizendo que fosse adequada, eu estou dizendo que percebo como uma impossibilidade do poder público municipal para garantir que as pessoas que foram selecionadas possam receber esses residenciais. E seria interessante, inclusive, saber quem são esses que ocuparam o residencial Magalhães, mas isso é no futuro, não é para ti, é para quem continuar o tema, né? Tinha uma dúvida que foi bem interessante, não sei se nos teus depoimentos, por que houve duas chapas das lideranças? E isso me surgiu porque, pelo tema das escalas, das ligações políticas entre as lideranças, ou seja, talvez uma defende um partido político, outra defende outro, porque é estranho se todos coincidem que existe essa degradação, porque houve duas chapas. Era um tema pessoal, era um tema que havia envolvido lá, né? Depois de um comentário só, tu faz um comentário sobre a renda, diz, olha, ir para a Minha Casa Minha Vida não supôs uma melhora de renda das lideranças. Está justo na página que tu colocas a renda. Evidentemente, porque tu ganhar Minha Casa Minha Vida não está atrelado ao trabalho, está atrelado a obter uma casa. Então, é uma afirmação que eu teria que, talvez valeria a pena tu depois juntar com outra afirmação, que é assim, olha, eles passam a deixar de pagar o aluguel. Então, isso se supõe uma melhora do que tu dispões da tua renda. Então, não há um aumento da renda pelo trabalho, mas sim pela redução do custo de morar. Isso também foi evidenciado em outros estudos. Bom, eu acho que sobre as conclusões, me parece que também muito bem, tu faz, digamos, retomas toda a tua dissertação. Talvez eu não concordaria, mas isso vocês podem discutir, não concordaria no tema de que um espaço para a associação, ele daria identidade à associação. Me parece que os espaços, eles são produtos sociais, então, ter um espaço não é garantia de ter uma identidade do grupo. Se o grupo não tem identidade, nem por isso que não vai ter espaço. Não sei, aí tu retoma esse tema nas conclusões, me parece que não é tão relevante. Depois, talvez tu deverias, e aí a professora Joana já te colocou
algumas bibliografias, eu acho que tu poderia retomar Marcelo Lopes de Souza e Friedman, e talvez retomar uma proposta de planejamento, fazendo uma crítica do planejamento, ou seja, como tu estás avaliando que o planejamento não deu conta, o Estado não deu conta da infraestrutura, a crítica vem, olha, pelo menos, não é possível fazer planejamento de habitação sem ser um planejamento integrado do que é necessário para viver. Então, o plano da Minha Casa Minha Vida, pelo tamanho dele, deveria contemplar todas essas áreas já dentro do programa. Então, me parece que isso tu mesma, tu podes colocar lá, retomando Friedman, né? Como essas associações ou movimentos sociais, eles ajudam a um planejamento para alterar para melhor a sociedade, né? Isso tu vai encontrar nos dois, em Marcelo Lopes de Souza e em Friedman. E, por outro lado, talvez algum comentário sobre as limitações da tua pesquisa. Esse tema das entrevistas, de dizer que tem que relativizar, digamos, né, sempre. Finalizo aqui, eu queria, de novo, te parabenizar, acho que a tua dissertação é muito importante para o conhecimento de Marabá, muito importante para o mestrado, porque não só é a segunda, sino a evolução que tu fizesse, me deixa muito feliz, eu fico muito contente, sabe? Eu fico aqui parabenizando o professor José Júlio, para mim é um modelo, digamos, tanto ele quanto você. Eu quero que, digamos, as dissertações que eu possa orientar possam ter essa qualidade e essa transformação desde o início até o final, e já te dizer que eu vou utilizar essa dissertação e vou passar, digamos, para os orientandos para ler e debater, porque ela já é uma base, digamos, a partir das quais a gente pode continuar estudando tanto a cidade quanto o planejamento. Obrigado e parabéns. E obrigado a todos os assistentes. Obrigado pelas palavras, fiquei envaidecido, muito obrigado. Passar para a Aline, para ela fazer suas considerações, por favor. Inicialmente, eu quero realmente agradecer, porque eu atribuo a questão da melhora, inclusive, do trabalho, tanto as orientações, mas também as contribuições, né? Muita coisa que está ali, né, é reflexo da qualificação, das contribuições dos professores, do encaminhamento, né, do que foi colocado naquela qualificação, e eu fui tentando esmiuçar e colocar as partes que eram possíveis, né, dentro dessa limitação de tempo, e também o que eu conseguia, né, com meu alcance pessoal, fazer. Algumas coisas aqui eu destaquei, que os professores colocaram, e eu vou tentar, eu espero não esquecer de nada. Quando a professora citou a página 79, a questão dos moradores considerarem positiva inicialmente, é porque, diante, né, de um déficit habitacional que existia, e há muito tempo, Marabá, não houve, né, investimento em habitação de interesse social para os moradores. Então, entre eliminar o pagamento de aluguel e identificar e acessar uma casa, né, uma moradia, eles não viam a questão da localização como um problema, né, já que iam eliminar aquele gasto. E quando eu cito no trabalho, é em referência a Marabá, ao residencial específico mesmo, os moradores. Tanto que eles não citam, assim, de forma mais profunda a questão da localização, assim, como um problema. E sim mesmo, por que esses serviços eles não foram estendidos, né, até a localização do empreendimento. Aí, na outra página, eu acho que talvez eu tenha que deixar isso mais claro, que se trata, né, do residencial, dessa ausência, né, de investimentos para habitação de interesse social que foi, digamos assim, enfrentada pelo programa, e que os moradores não identificaram como problema. Em nenhum momento eu presenciei, assim, de certa forma, de falar, não, eu não queria ter vindo para cá, eu preferia que fosse na Nova Marabá. Não colocaram isso. Até em conversas mesmo paralelas que nós tivemos, foram vários encontros, até já vou aqui tentar mesclar um pouco das respostas, né, porque uma coisa vai puxar a outra. Inclusive, é por isso que tem um erro lá do Tiradentes, sabe, na frase, e ao invés de
Vale do Tocantins. É porque, inicialmente, desde a qualificação, era o objetivo da pesquisa tratar os dois residenciais, né? O Vale do Tocantins e o Tiradentes. Eu acho que eu fiquei, assim, decepcionada, porque não consegui, acabei excluindo a palavra e deixando. Mas eu tentei, eu fui várias vezes, né? Isso também vai responder um pouco por que a escolha desses dois que o professor colocou. Porque só um, né? Eu marquei várias reuniões com as lideranças do Tiradentes, confirmavam, mas infelizmente ao chegar lá não se encontravam, ou então nunca tinha tempo para estar marcando, e no período de pandemia realmente a gente não consegue estar fazendo esse deslocamento sempre, né? E aí tem outro também, um outro agravante é que duas dessas lideranças, elas fazem tratamento, né, fora do estado, então elas passam longos períodos em São Paulo, então eu tinha muita dificuldade mesmo, porque ela passava 2, 3 meses em São Paulo e depois retornava para Marabá. Então, isso também foi um fator, né, que dificultou que eu realizasse a pesquisa. O questionário eu apliquei com essas lideranças, tanto fiz as perguntas, né, semi-estruturada, e apliquei o questionário a elas, né. Não estendi aos moradores, também atribuí isso à questão da pandemia, acho que muitos não iam me receber, e também a questão da gente estar se colocando em risco. E a internet lá no residencial, ela é muito ruim, então eu nem conseguiria tentar fazer isso via alguma plataforma, né. E elas também tinham algumas limitações quanto ao aparelho, quanto ao uso. Então, isso acabou por não facilitar, né, essa parte que eu poderia estar fazendo, né, ampliando o trabalho, por exemplo. Realmente os erros eu reconheço, tem vários pequenos erros, depois que eu entreguei, eu visualizei vários, selecionei, já marquei para corrigir, vou incluir as falas que a liderança que a professora cita, preciso realmente fazer isso. Deixa eu ver o que mais tem de perguntas aqui. Por que eu escolhi essas lideranças? Por que foram elas, né? O que comprova que elas são lideranças? Eu pesquisei sobre a associação, no caso Vale do Tocantins, e ela tem um blog, né? Está desatualizado. Então, tinha lá o nome do presidente, né? O nome, o CNPJ da associação e tudo, e tinha o nome completo do presidente. E aí, um dos meus dos alunos, né, que eu atendo, eu conversei com ele, que também é residente de um dos residenciais, me passou o contato dele. E aí eu entrei em contato e confirmei. Você foi, né? Esteve à frente? Sim, eu fui presidente da associação por 4 anos. Aí ele que me alertou quanto à questão da existência da ONG. Aí eu já fui pesquisar a ONG na internet, né? Encontrei a ONG, encontrei o relacionamento dela, digamos assim, o alinhamento dela político com a prefeitura, porque tem várias propostas, né, de participação desse projeto em atividades da prefeitura. Aí ele também me passou o contato, e aí eu consegui conversar com eles, e ela é a responsável pela ONG. Então foi assim, a escolha delas, né, foi muito por encontrar, né, que elas estão à frente, né, respondem pela associação. Inclusive, a associação está até hoje no nome do antigo presidente, porque a atual nunca, né, regularizou essa situação, então ela está no nome dele. Deixa eu ver aqui. Sobre o conceito de liderança. Inclusive, eu já até tinha feito um levantamento, lido alguma coisa. Eu não sei realmente por que isso não foi inserido. Para mim, eu tenho uma concepção de liderança que eu identifico no trabalho. Eu acho que vem muito mais das leituras que eu fiz de autores que tratam de Gramsci, que liderança é uma relação política, né, com instituições, com os próprios militantes, né, do movimento, com a sociedade, com as instituições. Então, essa relação, a minha compreensão, que é uma relação política, né, que sofre ali diferentes determinações, conflitos, né, pelas intervenções estatais também. Deixa eu ver. Sobre a questão do espaço, que o professor cita que isso realmente, a existência de um espaço, né, que fosse da associação, não vai comprovar para a gente que vai haver, né, maior adesão, maior participação, mas eu entendo que ela pode não fortalecer
esses elementos, mas eu entendo que ela pode prejudicar quando não há esse espaço, né? Porque, como eu falei, é na casa dos presidentes. E, de algum modo, né, como é uma relação de poder também, é uma relação multifacetada de poder, né, entre esses integrantes de uma associação, isso pode, em algum momento, representar uma limitação a ele a participar, porque pertence a uma pessoa, né? Já a associação é um espaço coletivo. Então, eu entendo que, realmente, o espaço ele não vai ser capaz de conciliar a participação, de ter maior, né, construção de maiores pautas, eu entendo, eu também concordo. Eu só entendo que, já por outro lado, atrapalha, né, a existência de uma casa e não um local específico para esse atendimento. Inclusive, há a cedência do espaço, né, para a associação, e ela está dividida, né, projeto, que houve a vistoria técnica, há justamente esse espaço para a construção da ONG, né, como uma pauta inclusiva que foi defendida pela presidenta, como ela diz, pela aliança política dela, ela conseguiu essa pauta, ela disse, não, eu consegui, eu não, acho que nem todas as falas que eu estou colocando estão inseridas no trabalho, porque foram, assim, conversas que eu tive com ela por grupo de WhatsApp, então eu não sabia como materializar aquilo no trabalho, já que ela não falou durante a entrevista, ela falou por telefone ou escrevendo, né? Então, ela coloca que existe, né, esse espaço para a ONG, para a associação. Então, é por isso que essas relações políticas, eu acho que, neste momento, eu entendi como um fator que implica, né, no fortalecimento e até na... Oi, professor. Aline, aqui a professora Joana vai precisar tomar a vacina e eu queria pedir para você ir concluindo, tá? Por favor. Já estou, acho que já concluí, professor, a questão... Eu anotei aqui as indicações, né, eu acho que coisas para esclarecer, eu acho que realmente que eu escrevi, o professor colocou sobre 2 chapas, justamente por esse conflito de poder, né? Tinha 2 chapas porque as 2 queriam representar a associação. E aí acabou que uma ganhou, e aí a outra ficou coexistindo, e depois acabou tornando-se uma ONG que hoje é o que, mal ou bem, é o que hoje está representando algumas pautas coletivas no residencial. Concluí, professor. Não sei se eu consegui atender